Epístola de Paulo aos Filipenses. A igreja em Filipos foi formada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 36, após a primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé e João Marcos fizeram a primeira viagem e quando chegaram em Perge da Panfilha, provavelmente Paulo contraiu uma enfermidade, Marcos retornou para Jerusalém. Diz no versículo 36 em diante que alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então Paulo queria retornar àquelas cidades em que eles passaram na primeira viagem missionária. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, então, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então aqui Paulo inicia a segunda viagem missionária, e eles vão passar pela Síria, da Síria eles para a região da Cilícia. No capítulo 16, versículo 1, eles vão para Derbe e Listra novamente, e é nessa ocasião que eles encontram Timóteo. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente e de pai grego. Dava bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E assim Paulo chamou Timóteo, quis que ele fosse com eles para acompanhá-lo nesta segunda viagem missionária. No versículo 6, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então nós ainda estamos falando da província da Galácia para pregar o Evangelho, e diz o versículo 6 que o Espírito Santo os impediu de pregar o Evangelho. Então eles foram para, versículo 7, chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Ali em Troade, no versículo 9, Paulo teve uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então aqui eles estão em pelo menos 4 pessoas, né? O apóstolo Paulo, que convocou a Silas. No caminho eles encontraram Timóteo. E quem está escrevendo? Lucas. Então, versículo 11, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Neápolis é a primeira cidade do território ocidental do continente europeu. Só que eles só passaram por Neápolis. Versículo 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. Então Filipos é a primeira igreja ocidental. Filipos é a primeira cidade da Europa a chegar ao cristianismo. Em 2016, até a Unesco inscreveu Filipos como patrimônio mundial, por constituir um testemunho de ter sido o início do estabelecimento do cristianismo na Europa ou no mundo ocidental. Aí começa, estão em Filipos. Filipos tem esse nome em homenagem a Filipe II, foi pai de Alexandre o Grande. Filipe II, que era o rei da Macedônia. Filipos se tornou uma parte da província romana na Macedônia. Filipos se tornou um lugar onde praticamente os soldados romanos, veteranos, moravam. Se tornou uma base militar romana. E os soldados veteranos do exército romano, muitos dos soldados moravam ali. Por ter essa influência romana, alguns dizem que até Filipos era uma miniatura de Roma. Como funcionava Roma, funcionava Filipos, inclusive nas leis. Toda a influência romana estava em Filipos. Muito mais influência romana do que influência grega. E assim, Paulo estrategicamente foi para Filipos. Por isso ele nem ficou em Neápolis. E ali estabeleceu
uma base missionária, com toda essa influência romana. Isso foi estratégico da parte do apóstolo Paulo. Ali vai iniciar a igreja em Filipos. Versículo 13: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então, depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Então, encontraram hospedagem. Vendedora de púrpura era uma mulher, no mínimo, de classe média alta, porque era um material muito caro. Para atingir o tecido de púrpura, tinha que extrair uma substância de um molusco da profundeza do mar, um procedimento muito alto. E ali ela era de Tiatira, mas estava em Filipos, foi se estabelecer lá, pela influência de Filipos. Os apóstolos encontraram hospedagem, já estão em Filipos, já tem uma casa para fazer culto, já tem uma família que se batizou. Foi a primeira conversão no mundo ocidental, Lídia, ela e a sua casa. E ali eles começaram o trabalho. No versículo 16, a hora da oração, tinha essa jovem que possuía um espírito de adivinhação e que dava grandes lucros aos seus patrões. E ela seguia Paulo e ela ia dizendo: estes anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E fez isso por muitos dias, de sorte que eles ficaram perturbados, até que Paulo então repreendeu aquele espírito imundo e na mesma hora ela foi liberta. No versículo 18. Isso alvoroçou então a cidade. Os magistrados tomaram a Paulo e Silas, açoitaram eles com varas, no versículo 22. Aí eles foram presos, no versículo 23. No versículo 24, no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. Era a divisão da prisão romana. Tinha a prisão domiciliar, tinha aquela prisão em que num local os presos ficavam mais livres dentro daquele local, uma cadeia, e tinha o cárcere interior, que então era dentro do presídio, onde não tinha luz solar, onde não tinha ar fresco, onde não tinha contato com o dia. E foi ali que eles foram presos. Meia-noite eles oraram, cantaram, veio o terremoto, e assim aconteceu a conversão da segunda pessoa, que é o carcereiro, ali em Filipos. Versículo 30, tirando-os para fora, diz: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e assim eles já estão então na casa do carcereiro. Versículo 34, levando-os à sua casa, ele expôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E assim, mais uma família, agora a família do carcereiro, os presos, a família de Lídia. Nós não sabemos se essa moça que foi liberta se converteu, não quero crer que sim. Então ali começou a igreja, na casa de Lídia. Versículo 40, e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Então a partir do capítulo 17, vai iniciar a igreja em Tessalônica. Então até aqui, para os irmãos verem como começou a igreja em Filipos. Como a igreja então saiu da parte oriental do planeta e agora então está indo aos confins da terra. Saiu da parte oriental, agora está atingindo a Europa, o mundo ocidental, de onde nós somos alcançados. Depois a Europa evangelizou a América. Esse momento de Paulo aqui em Filipos foi fundamental para que um dia o evangelho chegasse a nós. E agora nós vamos então lá para a carta que ele escreveu aos Filipenses. 10 a 11 anos depois, em que fundou a igreja em Filipos, ele escreveu a carta. A gente vê depois no livro de Atos que o apóstolo Paulo voltou ainda 2 vezes em Filipos, passando. Na terceira viagem missionária ele passou por 2 vezes em Filipos, mas só de passagem. Se tornou uma base e uma igreja que a gente vê que ficou bem fundamentada. Por quê? No capítulo 1, no versículo 1, aos Filipenses ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então ficou uma igreja formada com o ministério. Os bispos eram os presbíteros, que eram os pastores das igrejas, e os diáconos, que eram os obreiros, que cuidavam da parte social.
Então a igreja ficou firmada. Ele saúda uma igreja com bispos e diáconos, cerca de 10 a 11 anos após ter passado em Filipos. Calcula-se que ele escreveu a carta aos Filipenses entre 61 e 63. É uma carta que ele escreve quando ele estava preso em Roma. Ele fundou a igreja na segunda viagem missionária. Após a terceira viagem missionária, Paulo vai para Jerusalém, é preso em Jerusalém, é levado para Cesareia, fica sob custódia em Cesareia durante 2 anos, e nesse período de 2 anos preso, então o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses, escreve a carta aos Efésios, escreve a carta a Filemon, e assim nós entramos na carta de Paulo aos Filipenses. Esse é o início da igreja. Veja que interessante. Paulo inicia a pregação, a diferença de classes de pessoas. Uma mulher empresária, asiática, ela era de Tiatira e de classe média alta. Essa moça, morando em Filipos, provavelmente era grega, era escrava, portanto de classe baixa. E depois, a conversão do carcereiro, que por ser carcereiro era romano, era funcionário público, porque era funcionário do império, então deveria ser ali de classe baixa, média. Então a gente vê como que o evangelho ali abrangeu pessoas de 3 nações diferentes, de 3 classes diferentes, de 3 níveis diferentes. Então ali já está mostrando a abrangência do evangelho. Uma empresária, uma escrava e um funcionário público. Uma asiática, uma grega e um romano. E graças a Deus por essa universalidade do evangelho que chegou até nós. A carta tem como primeiro objetivo Paulo agradecer aos Filipenses. É a carta que Paulo demonstra mais amor pela igreja que ele está escrevendo. Um apreço muito grande. No versículo 3 ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Esta alegria aqui é a primeira menção de alegria na carta, das 16 vezes que ele vai mencionar alegria. E eu quero lembrar aos irmãos que ele está escrevendo de dentro de uma prisão, e ele fala sobre alegria na carta aos Filipenses, de forma que a gente vê que a alegria para ele não era um estado. Paulo não estava alegre, Paulo era alegre. E a gente vê a satisfação dele por cumprir o ministério e poder, depois de 10, 11 anos, escrever uma carta a uma igreja formada, lembrando da prisão que ele teve lá em Filipos. Ele foi preso em Filipos, ele foi açoitado. E ele talvez se lembrando, valeu a pena o sofrimento que eu passei. A carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria, porque Paulo vai mostrar muita alegria nessa conversa que ele tem com a igreja de Filipos. No versículo 5, pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia, Lídia no primeiro dia já acolheu os apóstolos. Depois que eles saíram da prisão, eles voltaram para a casa de Lídia, estavam hospedados na casa de Lídia. E até agora. Por que até agora? Porque a igreja de Filipos foi a igreja que mais contribuiu financeiramente nas obras missionárias. Desde o início em que Paulo passou em Filipos, a igreja cooperou financeiramente com o ministério de Paulo. Mandava valores. Quando a igreja de Filipos ficou sabendo que Paulo estava preso, eles arrecadam valores, colocam na mão de um irmão chamado Epafrodito para levar este sustento para o apóstolo Paulo. Por isso ele disse, até agora, porque Paulo recebeu a visita de Epafrodito com a ajuda da igreja de Filipos. Então a igreja que cooperava com o ministério do apóstolo Paulo. E ele escreve então essa carta de agradecimento. Ele vai dizer para a igreja de Filipos que provavelmente eles estavam preocupados com a prisão do apóstolo Paulo. E aí lá no versículo 12... ele vai dar uma palavra sobre isso, um esclarecimento. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. De sorte que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então a igreja está preocupada com Paulo preso, e Paulo está dizendo, as minhas prisões contribuíram. Quando ele diz, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, e essas coisas que aconteceram, que coisas que aconteceram, apóstolo Paulo, que contribuíram para o avanço do evangelho. Quando diz aqui maior proveito do evangelho, porque a palavra aí realmente é progresso. E a palavra progresso no original significa abrir estradas, abrir caminhos.
Então ele está dizendo que as coisas que aconteceram com ele abriu o caminho para o evangelho. Que coisa maravilhosa ele ter essa visão. Que coisas que aconteceram com ele? Lá no início, quando ele se converteu a Cristo, lá em Damasco. Paulo foi perseguido em Damasco. O ministério dele começou com perseguição, porque Deus disse que o perseguidor passaria a ser perseguido. Depois de Damasco, ele vai para Jerusalém, onde ele é rejeitado em Jerusalém. Como ele foi rejeitado em Jerusalém, mandaram ele para Tarso, onde ele ficou 10 anos lá, esquecido. Até que Barnabé foi buscá-lo um dia. Na primeira viagem missionária, com Barnabé, foram a Listra, onde ele foi apedrejado. Aí de Listra, ele faz todo aquele trajeto e vai para Filipos agora na segunda viagem missionária, onde ele é preso e açoitado. De Filipos ele vai para Tessalônica, onde ele foi escorraçado em Tessalônica. De Tessalônica ele vai para Bereia, onde ele foi enxotado, saiu fugido de Bereia. Foi para Atenas, ele foi chamado de paroleiro, tagarela, no meio dos filósofos estoicos e epicureus. De Atenas ele foi para Corinto, foi chamado de impostor na igreja de Corinto. Dali ele foi para Éfeso, onde ele enfrentou feras, onde ele ficou 3 anos em Éfeso, fundou a igreja. Mas essas feras aí que ele fala são a ferocidade das pessoas. Ele comparou as pessoas como se ele estivesse numa arena, de tão ferozes que ficaram. Ele usa essa expressão em 1 Coríntios 15:32, que ele enfrentou feras em Éfeso. E foi naquela ocasião em que eles quase foram espancados. E depois foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, ficou 2 anos em custódia, sofreu naufrágio, recebeu 195 chicotadas dos judeus, foi mordido por uma víbora na ilha de Malta. Estas coisas que me aconteceram. Tem outras coisas que ele fala, que ele sofreu com ladrões, com salteadores, com fome, com vigílias, com nudez, que não tem relatos, que a gente não sabe quando e onde, mas onde a gente tem textos bíblicos para comprovar, são 14 situações. Sofreu 2 naufrágios, conforme em 2 Coríntios 11, a partir do 25 até o 32 tem aquela lista de grandes coisas que ele passou, né, de terrível. Ele fala em 2 naufrágios, ele diz 1 dia e 1 noite no mar. Ele diz, essas coisas serviram para abrir caminho, progresso, abrir estrada para o evangelho. E quais foram essas contribuições? Versículo 14, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então essa foi a primeira contribuição. As igrejas ficaram encorajadas, porque Paulo trabalhava mais preso que a igreja solta. Ele diz aqui, que isto ficou manifesto toda a guarda pretoriana. Meus irmãos, a guarda pretoriana era a guarda exclusiva do imperador. Uns dizem que a guarda pretoriana era composta por 9.000 soldados, outros dizem que era composta por 16.000 soldados. Era uma tropa de elite para cuidar das propriedades do imperador. Onde o imperador morava, muitas vezes chamava de pretório, por isso chama guarda pretoriana. Desses soldados foram destacados para prender a Paulo. Então ele prega para a guarda pretoriana. E assim a igreja vê Paulo trabalhando, continua pregando o evangelho. No capítulo 4 de Filipenses, versículo 22, ele diz, vos saúdam todos da casa de César. Ou seja, ele está pregando para todo mundo. E a igreja é encorajada com isso. Ele preso trabalha mais do que nós livres. Então isso encorajou a igreja passou a pregar com mais confiança. Segunda contribuição foi que o evangelho chegou à guarda pretoriana. Os soldados de Nero estavam se convertendo a Cristo. E outra contribuição, Paulo escreveu cartas que estão em nossas mãos, à nossa disposição. Cartas que se tornaram parte do cânon sagrado. Então contribuiu ou não para o progresso do evangelho, aquelas prisões de Paulo. Então o primeiro objetivo de Paulo escrever a carta foi agradecimento. Mas irmãos, abram o capítulo 4 e o versículo 15, porque ele vai mencionar novamente. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. A igreja de Filipos contribuiu com o apóstolo Paulo, com a obra missionária, quando nenhuma outra igreja estava mais amparando o apóstolo e sua equipe missionária. Então, ele agradece a igreja de Filipos. O segundo objetivo, provavelmente ele recebeu algumas informações de Epafrodito e ele vai aproveitar para fazer algumas correções. A igreja de Filipenses tinha alguns problemas mínimos, mas que se não fossem tratados, tornavam grandes. Primeiro problema, a gente identifica no capítulo 1, versículo 27,
Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então havia algum problema de discórdia na igreja de Filipos. No versículo 29, ele diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então ensinar a igreja que há sofrimentos, que há problemas, que há dificuldades, que nós não estamos aqui apenas para aprender a crer em Cristo, mas estar conscientes que nós vamos padecer por Cristo. Cristo faz parte do trajeto natural da igreja, padecer por Cristo. E ele vai falar a respeito desse propósito de unificar a igreja. No capítulo 2, versículo 2, ele diz: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ele usa a palavra mesmo 4 vezes só nesse versículo. Nesse sentido, né? Ele queria que a igreja, que os irmãos sentissem a mesma coisa, tivessem o mesmo ânimo, falassem a mesma palavra, tivesse o mesmo objetivo. Também ele fala no capítulo 4, que talvez seja o foco do problema, da discórdia, no versículo 2 e no versículo 3, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então Paulo está dizendo, essas duas obreiras, essas duas trabalhadoras do Evangelho, ele queria que elas sentissem o mesmo no Senhor. Então provavelmente aqui está o foco da discórdia na igreja de Filipos. Essas duas obreiras estavam em discórdia. Paulo aconselha os irmãos, além de Evódia e Sintique, a se esforçar para ter uma comunhão, uma unanimidade no Senhor. Ele também diz que os irmãos, no versículo 3, deveriam contribuir na reconciliação delas. Paulo está, em outras palavras, dizendo para que não se tomasse partido. Ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. O problema do desentendimento delas era uma dificuldade que elas tinham, eles precisavam de ajuda. Paulo está dizendo, ajudem elas. Não tomem partido, que geralmente acontece. Há duas pessoas em discórdia, que não entram em acordo e começam a fazer grupos, partidos dentro da igreja. Quem é mais chegado a Evódia vai se unir a Evódia, quem é mais chegado a Sintique vai unir a Sintique, aí é visitinha, aí é WhatsApp, aí é Facebook, aí forma 2 partidos na igreja, fica 2 povos na igreja, a igreja dividida. Paulo está dizendo, elas estão precisando de ajuda, ajude essas irmãs. Que bom que elas tenham querido a ajuda, né? Oferecida, porque tem pessoas que não querem ajuda, estão com problemas e dificuldades nesse sentido, mas não querem ajuda, porque eles têm razão, estão na razão. Terceiro objetivo, cuidado com os maus obreiros, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão não somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então quando ele diz guardai-vos dos cães e guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, os judaizantes estavam lá também, falando da circuncisão de novo. Isso lá em Atos capítulo 15, que a igreja em Cristo não precisaria mais, os convertidos em Cristo, inclusive judeus convertidos, enfim, não precisaria mais passar pelo procedimento da circuncisão e nenhuma outra legalidade que era para Israel. Guardar o sábado, a dieta dos judeus, não seria obrigatória mais para a igreja cristã, mas esses judaizantes estavam lá. E vê que o apóstolo Paulo é bem direto. Paulo chama esses obreiros de cães, que são maus obreiros, guardai-vos dos maus obreiros, dos cães. Aqui cão tem sentido de cachorro mesmo. É a mesma palavra que aquela mulher usou para falar de Jesus quando ela pediu milagre para Jesus. E Jesus disse, eu não posso tirar o pão que é do filho para dar ao estrangeiro. E aquela mulher disse que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Quando ela diz ali cachorrinho, é a mesma palavra que Paulo usa aqui. É cachorro mesmo. São os cachorros. Imagina um pastor falando isso hoje.
Então ele fala para a igreja guardar-se dos maus obreiros. Capítulo 3, 17 a 19. Nesse mesmo contexto, falando dos maus obreiros, ele diz: sede também meus imitadores, irmãos. Ou seja, não imitem aqueles obreiros, não sigam aqueles obreiros, aqueles ensinamentos. Me imitem, sigam o que eu ensinei. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, olha como Paulo se abre, chorando, que aqueles cães, que aqueles maus obreiros são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então era isso que Paulo queria exortar aquela igreja, como diz ali no capítulo 1, versículo 28. E em nada os espanteis se resistem, que para eles a verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação é isso de Deus. Quem estava resistindo à pregação do Evangelho? Os judaizantes. Por que Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo? Porque para os judaizantes a salvação em Cristo era insuficiente. Havia salvação, eles tinham que crer no sacrifício de Cristo, mas tinham que circuncidar também, tinham que guardar o sábado também. Então, se torna inimigo da cruz. Nós entendemos que o sacrifício de Cristo é suficiente. E Paulo, então, vai ensinando a igreja sobre como se deve guardar. A igreja tem dúvida? Paulo diz: lembre-se do que nós ensinamos. Nos imitem. Ouçam o que nós pregamos. Guardem aquilo que foi pregado e aquilo que vocês foram ensinados. Então, se alguém chegar e falar outra coisa, ignora, não aceitem, guardai-vos dos maus obreiros. E por fim, último objetivo, para que a igreja não perdesse o alvo de vista. Como ele diz aqui no versículo 14, capítulo 3, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. Não percamos o alvo. Paulo vai falar muito a respeito das riquezas, dos valores espirituais na carta aos Filipenses. Por exemplo, ele vai levar a igreja de Filipos a pensar espiritualmente. Ele diz, capítulo 1, versículo 27, portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Ou seja, para que eles fossem cidadãos dos céus. Andem como cidadão dos céus. A palavra dignamente aqui tem o sentido de balança, tem peso. Nós temos que andar conforme Cristo quer que a gente ande. Para isso, ele diz, olha, nós temos um alvo, não perca o alvo. Vamos sentir a mesma coisa. O alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso ele vai falar, no capítulo 1, no versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então ele fala do dia de Cristo. Vai levar a igreja dos Filipenses a lembrar que a coisa não termina aqui, não se encerra aqui. Tem o dia de Cristo para o qual nós precisamos chegar até ele. Então vai levar a igreja sempre para o sentido espiritual. No versículo 10, ainda do capítulo 1, ele diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então Paulo vai falando de valores espirituais. Aí ele diz assim no versículo 21 do capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo. Esse é o objetivo. Porque para mim o viver é Cristo. Então veja um contraste aqui. No versículo 21 do capítulo 1 ele diz, o viver é Cristo, para mim. No capítulo 2, no versículo também 21, veja o que ele diz. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Então Paulo faz esse contraste. Ensina a igreja. Ou nós vivemos para Cristo ou vivemos para nós mesmos. Porque se alguém busca o que é seu e não o que é de Cristo, então está falando de pessoas que são egoístas, servem a si mesmos. Como ele falou dos maus obreiros. O seu Deus é o ventre, o próprio ventre. Vivem para se sustentar e para se satisfazer. Escolham. Temos um alvo. Aí diz aqui no capítulo 2, no versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Então é para trabalhar a salvação.
É para operar a salvação, que eles avancem nisso, que eles caminhem de forma que esta salvação venha cada vez mais progredir na vida deles. Sempre levando então para o lado espiritual. A igreja tem um alvo. Ele diz aqui no capítulo 3, no versículo 1: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Então não é aqui, não é na facilidade que havia em Filipos, por Filipos ser uma cidade pequena, porém próspera, com todo o apoio de Roma, com todos os recursos que eles tinham, os privilégios que eles tinham, por ter muitos ali cidadania romana. Era para que eles se regozijassem no Senhor, levando a igreja a olhar espiritualmente. Ele diz no versículo 8: E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar o quê? A Cristo. Então qual é o alvo da igreja? Ele escreve esta carta a esta igreja para ensiná-la, para fortalecê-la, para despertá-la a continuar buscando a Cristo, para que ela não perdesse o alvo que é Cristo. E ele diz no versículo 11, aqui do capítulo 3 ainda: Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Olha só, qual é o objetivo, meus irmãos? Chegarmos à ressurreição dos mortos. Se estivermos vivos, seremos arrebatados vivos. Mas se estivermos mortos, precisamos morrer na condição de salvo, para que a gente possa ressuscitar. Não podemos perder o foco quanto a isso. Versículo 20. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidade está no céu, não está aqui. Ele está dizendo na igreja de Filipos: não se contentem, não se apeguem, tem um alvo. Nossa cidade não está aqui. Nosso Salvador também não está aqui. Nossa cidade está no céu. O nosso Salvador também. Então, se a nossa cidade está lá, o nosso Salvador está lá, temos que desejar ir para lá. Temos um alvo. Versículo 21. E transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o objetivo é vencer o problema que nós temos aqui nesse corpo, nessa vida terrena. Nós precisamos chegar à transformação do corpo. E quando é que vai se dar a transformação do corpo? No arrebatamento, quando aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firme no Senhor, amados. E se firmem no Senhor, se apeguem no Senhor, não percam esse alvo, não percam esse objetivo. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória, todos os homens, perto está o Senhor. Olha o aviso que ele dá: perto está o Senhor. Ele está falando que estava perto a vinda, está próximo. Estejam prontos, se convertam logo, quanto antes, que isso seja notório a todos os homens, que vejam isso em vocês. O Senhor está perto, não tem tempo a perder. Sejam agora, não esperem para amanhã. Então, sempre levando para o lado espiritual. Para encerrar, meus irmãos, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual era a confiança de Paulo? Em quem ele esperava? Em quem ele confiava? E nós temos que lembrar que quando ele fala isso, ele está falando de uma igreja livre, numa boa cidade, com uma boa estrutura, com toda a infraestrutura que precisava, e ele preso. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse todas as coisas não é que a igreja pode tudo, né? Ele está dizendo que ele pode suportar qualquer coisa que vir. Esse posso todas as coisas, ele está falando destas coisas, o que ele diz aqui no versículo 11 e o 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso suportar essas coisas. Posso passar isso aí para mim, não tem problema. É isso que Paulo está dizendo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, como nós vimos lá no capítulo 1, tem que aprender a crer em Cristo, mas também a padecer por Cristo. Levar a igreja para um sentido espiritual. Então, esse foi o quarto objetivo de Paulo ter escrito a carta aos Filipenses.